Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando, a última semana do ano. Acolhimento com Jesus, esse é o último episódio de 2022. Que nós possamos, ao longo desta semana, fazer algumas reflexões de como foi o nosso ano, e o que nós podemos fazer para nos melhorarmos em 2023. Temos com certeza muito a fazer. Observem, queridos, que o ano novo, ele não é de fora para dentro. O ano novo, ele é de dentro para fora. Nós somos protagonistas de um novo ano. Bom, vamos então iniciar nosso programa de hoje, dando continuidade ao estudo do livro Fonte Viva, Psicografia de Emmanuel, por Chico Xavier. E hoje é o capítulo 15, que fala sobre fraternidade. Lembramos que semana passada nós demos um salto no último capítulo do livro, que é específico sobre o Natal. E como a semana foi uma semana natalina, então nós realmente demos esse salto para analisarmos, estudarmos o que Emmanuel tinha a nos dizer sobre o Natal. Para quem quiser, quem perdeu, na verdade, tem a oportunidade de acessar os programas, não só o último programa do Natal, como os episódios anteriores no YouTube do GRESC, ok? E hoje vamos falar sobre fraternidade. E tem uma citação no Evangelho de João que diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem falou isso foi Jesus e está contido no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Essa palavra fraternidade é bem oportuna nesse encerramento do ano. Nos remete uma reflexão de como nós, cada um de nós, eu, vocês, de como nós estamos nos doando para o nosso próximo. Como nós estamos sendo fraternos. Olha que a gente nem entrou no texto ainda. Mas são apenas algumas reflexões iniciais. Será que em 2022, que está se encerrando, eu fui fraterno o suficiente? Eu posso melhorar, eu posso amar mais o meu próximo? Seja quem for esse próximo, né? O meu próximo mais próximo, ou seja, aquele familiar, aquele amigo, ou até mesmo aquele irmão que se encontra em situação de rua, por exemplo. Será que eu amei o suficiente nesse ano? Será que eu posso me doar mais? Então, ser fraterno é justamente isso. Ser fraterno é de nós colocarmos o nosso ombro para aquele irmão ou aquela irmã que está precisando de uma ajuda, está precisando falar, está precisando desabafar. Isso é ser fraterno, é nós praticarmos não só a caridade material, como também a caridade moral. Fraternidade, tem até o lema, né? Fraternidade sem fronteiras. Esse trabalho lindo, esse trabalho maravilhoso. Então essa palavra nos remete a tudo isso. Essas reflexões todas. E infelizmente ainda existem pessoas, respeitando, obviamente, o nível evolutivo de cada irmão, de cada irmã, mas que, digamos assim, força uma barra para ser fraterno. Ou seja, eu vou ser fraterno para eu poder me destacar num grupo de pessoas. Eu vou ser fraterno para eu poder mostrar para esse grupo de pessoas que eu sou uma pessoa boa. Ou seja, está preocupado mais com o exterior do que com o interior, né? A verdadeira fraternidade
a verdadeira doação, vamos lembrar que ela tem que nascer de dentro para fora. É um trabalho de formiguinha, talvez muitos ainda se encontrem um pouco endurecidos nessa questão de se doar. E para isso há uma receita de mudarmos aos poucos, de pegar essa pedra bruta e lapidar essa pedra bruta para ela poder se tornar um diamante. Aí você vai se tornando um diamante, vai se tornando uma pessoa boa. Porque todos nós aqui temos um propósito de vida. Todos nós aqui precisamos nos tornar a cada dia o quê? Pessoas melhores. Se cada dia que estivesse iniciando, né? Cada dia que estiver iniciando, eu poder fazer uma ação boa para alguém, seja quem for esse alguém, uma palavra amiga, doar um ouvido, fazer uma ação boa, não importa. Se eu puder fazer uma coisa mínima, não precisa ser nada mirabolante, algo mínimo, já valeu. Eu já vou estar dando um passo para a minha transformação. Então, é esse espírito que nós devemos pensar, que nós devemos raciocinar, que nós devemos praticar o que Santo Agostinho denominou de autoconhecimento, naquela famosa frase, conhece a ti mesmo. Né? Foi a resposta que foi dada pelos espíritos a Kardec, aonde Santo Agostinho desdobra, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, como que eu devo me conhecer, de que forma eu devo me conhecer. Então, essas respostas vão nos chegar através desse trabalho de autoconhecimento. E aí eu vou me descobrindo. Até Joana de Ângeles tem um livro chamado Autodescobrimento. Lindo livro, linda obra. Quem tiver oportunidade, vale a pena consultar, ler, estudar. E nessa obra ela fala justamente sobre isso também. Como que nós devemos nos descobrir. Porque muitos de nós, ou a maioria de nós, melhor dizendo, a gente não se conhece. A gente não se conhece. A gente passa a ter um pouquinho mais de conhecimento de quem realmente nós somos quando nós somos pressionados, né? E às vezes a gente tem uma reação que a gente não percebe, que aquela reação... Às vezes nós podemos ser um pouco mais rígidos com uma pessoa, um pouco mais grosseiros, um pouco mais arrogantes, e você até se percebe, nossa, por que eu estou sendo assim? E você começa a conhecer esses pontos e vamos trabalhar esses pontos. Isso é o autodescobrimento, isso é o autoconhecimento. Fraternidade. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre esse assunto. Aí nós vamos lendo, fazendo a leitura em conjunto. Quem já pegou o livro, ótimo. Quem não pegou, ainda tem um tempinho ainda para poder pegar o Fonte Viva e abrir no capítulo 15. Vamos começar. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Isso é bem interessante nós frisarmos isso. Todos nós somos discípulos do Cristo. O que quer dizer com isso? Todos nós devemos ter Jesus como modelo, como guia. O exemplo que ele nos deixou. Vamos tentar seguir esse exemplo que Jesus nos deixou. Por isso que Emmanuel emprega essa palavra, discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno
e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Quantas coisas nós não criamos, até mesmo dentro da instituição religiosa, dentro do centro espírita, né? A gente cria muita coisa e também faz algo para o bem, que também faz algo também para o mal. Precisamos observar, porque tem uma frase que me chamou a atenção nesse texto, até aqui, o texto não acabou ainda. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal, né? Criando cargos religiosos. Você é diretor de tal área no centro, é presidente da casa, é coordenador do trabalho XYZ. Ok, mas de posse desse cargo, digamos assim, entre aspas, você acaba tendo um certo poder desnecessário, que acaba, ao invés de fazer o bem, acaba praticando o mal dentro da própria instituição. É um ponto de atenção. É um ponto de atenção. Eu estou falando isso no centro, mas pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser no seu ambiente de trabalho, né? Pode ser, enfim, qualquer situação que você possa ser colocado, que você assuma uma responsabilidade, um poder que te dão, e você acaba se prevalecendo dessa oportunidade para não fazer o bem. Por isso que ele fala aqui, distribuindo veneno e manejando o punhal. Está sendo fraterno? Não está sendo fraterno. Cadê o amor ao próximo? Né? Cadê aquela oportunidade que você tem a cada dia de estender a mão para quem quer que seja? É o cuidado, é o ponto de atenção, é um puxão de orelha que a gente está recebendo aqui. Vamos continuar. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos. Ué, isso é coisa antiga, né, Ricardo? Emmanuel psicografou isso. Aliás, Chico psicografou isso lá atrás, mas a gente está vendo, está assistindo aí a guerra, né, que está acontecendo na Ucrânia. Não são irmãos contra irmãos? As contendas, as famosas contendas que são feitas entre pessoas, né, no trabalho, né, na instituição religiosa, qualquer ambiente que existe um grupo de pessoas voltados para um determinado fim. São feitas contendas, ou seja, um contra o outro, uma pessoa fazendo fofoca de um contra o outro, colocando uma pessoa contra outra pessoa. Não, são essas insurreições, né? São essas insurreições que nós vivenciamos na nossa sociedade, precisamos ficar atentos com isso. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Jesus falou, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Perdoe eles, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra por onde repousar a cabeça. E ainda hoje, diz Emmanuel, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Esse que é o ponto. Repetindo, não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. E sim por atitudes o quê? Interiores, de dentro. A nossa atitude. Como que eu estou colaborando
para o meu irmão de jornada, do que eu tenho feito com esse conhecimento que eu estou estudando, que eu estou lendo, né? Sabemos que no GRESG existem várias frentes de estudo, várias frentes de curso, que é super bacana, é super válido. Mas o que eu tenho feito com esse conhecimento? Por onde que eu tenho praticado esse conhecimento? É muito conhecimento, gente. Graças a Deus. São oportunidades que nós estamos tendo de aprender, né? Só que eu preciso botar isso em prática, de alguma forma. Botar em prática de que forma? Para o meu processo de transformação e botar em prática na ajuda ao próximo, né? Na caridade que eu devo fazer com o próximo, junto ao próximo. Por isso que ele fala aqui: não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Não é por aí. Vamos prosseguir. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. Olha só o estudo aí. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Toda movimentação humana, toda movimentação humana, não é qualquer movimentação, uma ou outra movimentação, não, toda, né? Sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. E aí? Que amor é esse? É o amor do Pai. É o amor que Jesus nos ensinou e nos ensina todo dia, todo momento. Esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É esse o amor. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. A implantação do reino de Deus deve ser feita dentro de cada um de nós. Não adianta eu implantar o reino de Deus para um público e se ele não estiver implantado, dentro de cada um de nós. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, aparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa. Olha só que bonito, gente, esse fechamento de Emmanuel. Fraternidade que trabalha e ajuda, que compreende e perdoa. Aquela pessoa que nos magoa, aquela pessoa que é ignorante com a gente, que é arrogante com a gente, que nos maltrata, que grita com a gente. Todos nós temos alguém que já se comportou dessa forma conosco. Então vamos compreender. Ela está no momento dela, você está no seu, mas ela está no momento dela. Às vezes é melhor a gente se calar, né? Perdoar. Compreende e perdoa. Entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus só nos pede isso. Parece que é pouca coisa, mas é coisa pra caramba. Que nós possamos nos amar. Que nós possamos, todos nós, nos observar, um observando o outro, né? E verificar, caramba, será que o outro está bem? O outro está legal? Será que eu não posso estender minha mão? Pô, estou percebendo que fulano não está bem hoje. Vamos ligar para fulano. Vamos chamar para conversar. Vem aqui. O que está acontecendo? Você não está bem hoje. Aí o fulano coça a cabeça e fala, não, é verdade, hoje eu não estou bem não. Porque está acontecendo isso, ou aconteceu isso. E ele começa a falar. O nosso papel está ali, para nós sermos esses ouvintes
E ao mesmo tempo que a gente está ouvindo, a gente está pensando: o que Jesus faria nesse momento? Qual seria a resposta do Cristo? Qual seria a resposta de Jesus? Não é à toa que o nome desse trabalho que nós estamos fazendo aqui no Grégio se chama Acolhimento com Jesus. Acolhimento com Jesus. Vamos acolher essas pessoas que nos procuram, que querem conversar conosco, que querem se desabafar, querem estar passando por um problema na vida, querem dividir esse problema para, quem sabe, vislumbrar alguma solução. Vamos acolher, assim como nós também precisamos ser acolhidos em algum momento. A vida é isso. A vida pode ser leve. A vida deve ser leve. Nós que carregamos muitas das vezes a vida um fardo muito pesado, colocamos nela, depositamos nela um fardo muito pesado que nem sempre é tão pesado assim. Nós que não estamos sabendo conduzi-la. Pensemos nisso, que possamos refletir sobre tudo isso que nós conversamos aqui hoje, para que possamos passar um 2023 mais leve que 2022. Fiquem com Deus, que a paz do Cristo possa permanecer em nossos corações e que possamos sempre, no momento de socorro, lembre, vamos fazer uma prece, vamos orar para o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, que possa nos envolver, que possa nos pacificar, que possa, naquele momento, aplicar um passe para que nós possamos ter o discernimento necessário, a orientação espiritual, para que possamos proferir aquela palavra mais confortadora possível a quem quer que seja. Fiquem com Deus, que assim seja, graças a Deus. E até 2023, até o próximo programa Acolhimento com Jesus. Fiquem conosco. Tchau, gente. Feliz ano novo, com muita paz, muita saúde a todos, muita sabedoria e muito discernimento. Fiquem com Deus.